com José Marcos Jorge. Ele é diretor agrícola do Grupo Coruripe, que conta com 4 unidades em Minas Gerais, que estão em plena safra, e a unidade matriz lá no município de Coruripe, Alagoas, que inicia a safra em setembro. Tudo bem, José Marcos? Boa tarde, Luciana, tudo bem? Tudo ótimo. Bom, vamos falar um pouquinho como é que vocês estão tocando a safra nessas 4 unidades aqui em Minas, em plena pandemia. Olha, Luciana, nós iniciamos a safra em março, em algumas unidades, até assim, anterior ao surto mesmo, né? A todo esse isolamento, a essa questão aí do controle, e tomamos, né, uma série de ações, né, em cima disso. À medida que nós começamos o surto, né, começou realmente a aumentar aqui em Minas, na região, apesar de ainda estar bem mais baixo que as demais regiões do país, nós tomamos uma série de medidas. Por exemplo, né, restringimos, né, a questão do transporte, né, das pessoas até nossa unidade, ou seja, dobramos, né, a capacidade, o número de ônibus disponíveis para fazer esse transporte, de forma que não houvesse, né, aquela aglomeração, ou seja, intercalamos, né, os bancos dos ônibus. Também tomamos medidas como 100% dos colaboradores que adentram aos ônibus e vão direto ao campo, ou que venham e adentram nas unidades industriais, a gente está tomando os cuidados de medir temperatura, né, exigir o uso de máscaras, fornecimento de álcool gel em todos os departamentos. Também restringimos o volume das pessoas nos nossos refeitórios, fizemos uma escala, né, de forma que não haja aglomeração. E a parte administrativa propriamente dito, acredito que 90% está em home office, né? Então, realmente, só a operação que está vindo nessas condições que eu comentei a você. E, graças a Deus, a gente está tendo uma performance boa, não tem afetado a nossa produção, né? A gente tem tomado algumas medidas quando detecta alguém com possível, né, sintoma, já encaminhe para os exames, e aí essa pessoa é afastada, a gente já coloca em quarentena, né? E estamos fazendo esses procedimentos, todos eles, né, conforme manda aí o figurino, né, vamos dizer assim. Mas a gente está conseguindo ter e dar sequência nas nossas atividades aqui. Em relação a números, qualidade de matéria-prima, como é que está a safra nas unidades Coruripe em Minas Gerais? Esse ano, realmente, a qualidade da matéria-prima, né, até em função da seca, né, é um período, nós ficamos até um pouco assustados no início, porque nós tivemos um janeiro e fevereiro até que acima da nossa média histórica, muito bom de chuva. Porém, a partir de março já começou a haver uma queda, né? Todos os meses tiveram índices inferiores ao nosso histórico, né, de chuvas. E, consequentemente, a matéria-prima realmente, o ATR aumentou. A gente está aí na faixa em torno de 6% maior a qualidade em termos de ATR por tonelada. E estimativa, né, que é a nossa agora grande preocupação, né, em função dessa seca. Tá. Até o momento, nós estamos com 50% da safra concluída, tá? E até o momento a gente está, digamos assim, empatado com a nossa estimativa inicial, tá? Algumas unidades até... Qual que era a estimativa inicial? É que a gente, vamos dizer assim, falando em polo, em moagem do polo, né, a gente tem aqui uma projeção de... Deixa eu aqui só pegar essa... que a gente tem que fazer aqui. O nosso polo é de 11 milhões e 700 mil toneladas, certo? Aqui nas usinas de Minas. Então, essas 11 milhões e 700, hoje ainda a gente tem, certo? Essa estimativa ainda está dentro, está positiva. Porém, a gente tem uma certa agora preocupação com o último terço, né, de safra,
que realmente são as canas que nós terminamos a safra anterior. Então, esse último terço, se continuarmos nessa tendência aí, Tem né, chuva? de chuvas abaixo da nossa média, Uhum. provavelmente a gente pode ter um pequeno comprometimento na questão do número da moagem. Mas aí também a matéria-prima, a qualidade, o ATR deve compensar até um certo ponto, é óbvio, né? Certo. Mas se Uhum. quitar demais, tem ATR que aguente, né? Então, assim, até o momento a gente está dentro da nossa projeção. Tá. Mas, Vocês direcionaram mais cana para o açúcar também? a Coruripe já tem um mix, né, mais açucareiro, né? Então a Uhum. gente está seguindo o nosso mix de açúcar e procurando, né, assim, atender à medida do possível, né, os percentuais aí máximos de açúcar em função do momento, né? Do etanol, a gente direcionou alguma coisa também para exportação, né? Estamos tendo aí um aumento, né, do etanol exportado e direcionando, né, o que for possível para o açúcar. Certo. Bom, a Coruripe, em Minas Gerais, você já tem uma tradição de estar entre as unidades mais produtivas do Centro-Sul. O Iveiturão já ganhou vários títulos aí de, né, campeã em produtividade. Quais são os diferenciais de vocês no manejo, cultivo, para conseguir esses bons números? Nós temos, assim, feito um trabalho forte na fertirrigação, né? A fertirrigação aqui hoje, algumas, a não ser Carneirinho, né, que a gente não tem destilaria, a sua fábrica de açúcar, a gente tem feito diluição da vinhaça com água, né, inicialmente, fazemos a aplicação de vinhaça e depois temos condições de fazer uma segunda aplicação de socorro, né, dessas áreas. Então, isso daí ajuda muito, tá? Certo. A questão, essa disponibilidade de água via aspersão, tá? O manejo nosso também, a gente tem focado muito na questão nutricional, né, desses canaviais. A gente vem trabalhando sempre com a reposição, né, da cultura e projetando, né, para o próximo ano. Aí a gente faz um cálculo, balanceia essa necessidade da cultura e entra fazendo essa adubação visando já a próxima safra. Certo. Fazemos também bastante adubação foliar, né, nos meses que antecedem a próxima safra. Então, Ok. na entre safra, 90 dias aí antes da colheita, 120 e 90 dias, a gente faz algumas aplicações, né, com os fertilizantes e principalmente micronutrientes, né. Uhum. Também agora partimos para uma área maior de aplicação localizada da vinhaça enriquecida, né, com Ok. nitrogênio, boro, e também estamos fazendo isso já pelo segundo ano. A gente está tendo uns resultados muito bons, principalmente, né, nessa brotação da cana após o corte. E uma época seca como essa, assim, você vê as brotas, as soqueiras, aí estão sadias, né, bem brotadas, né? Então, estou Uhum. esperando a hora certa de chegar a água para ela poder desenvolver mais. Uhum. E eu acredito que esse manejo, né, é fundamental e principalmente tentar fazer com que a gente colha, isso é muito importante, né, o ciclo, né, a idade da cana, né, tentar Certo. trazer tudo para 12 meses no mínimo, né, pelo menos. Fizemos algumas antecipações de safra lá atrás, hoje nós já estamos normalizados, então quando você colhe o canavial no ciclo dele, né, em meses, a gente tem realmente um ganho muito grande. Estamos fazendo um trabalho também grande, grande mesmo, de renovação, né, dos canaviais. A gente está tentando abaixar a nossa idade média, hoje beirando 4, né, cortes, mas Uhum. trabalhando já na próxima para 3,8, 3,7, que é a nossa meta, a nossa intenção, né, e acreditamos aí com esse número, a, a resposta, né, da produtividade também vai ser Certo. proporcional, né? O plantio de vocês, como que é mecânico, semi-mecanizado, manual, como é que é? Vamos lá, aqui em Minas, a gente, 80% do plantio é mecanizado, tá? Nós não temos mão de obra aqui, praticamente Certo.
A gente trabalha com um quadro muito enxuto de rurícolas, né, que a gente chama aqui. Então, 80% é esse plantio, o mecanizado propriamente dito, com a colheita da muda e o plantio mecânico, né? Vocês conseguiram reduzir a quantidade de mudas por hectare, que é um dos problemas do plantio? Como é que está? Inicialmente, né, digamos aí há uns 3, 4 anos atrás, nós trabalhávamos aí com 17, né, toneladas, 18 toneladas de muda por hectare, um número muito alto, né? E aí nós, em parceria com uma empresa, né, do setor, nós fizemos um monitoramento e trabalhamos com uma redução do número de comos e uma uniformidade de distribuição. Então nós Sim. calibramos a plantadora como você calibra hoje um trator de cultivo, de adubação, de herbicida. E nós fizemos com que todos esses, o inseticida da cobertura, o adubo da plantadora e a cana tivesse um fluxo variável, um controlador de fluxo para a muda, né? E aplicamos na época as máquinas não tinham, né, esse recurso, hoje até já sai de fábrica, mas na época não tinha. Então nós fizemos uma parceria com uma empresa do setor, né, nessa área de automação, tudo, e reduzimos realmente de 17, 16 toneladas, hoje nós estamos falando em 10. Poxa, Trabalhando 10 toneladas, às vezes até um pouco menos. interessante. E depois, esse foi um ponto, foi o principal, né? Abaixar essa quantidade de muda por hectare. O segundo ponto foi o cuidado, o critério na colheita, né? Com os kits de muda, mexemos muito, inovamos alguma coisa. Cana sempre numa idade, a muda ideal, de 8 meses, a gente procura não deixar passar desse período. E com isso, os nossos números, os nossos indicadores, os índices de germinação e falha ficaram muito bons. Então é por isso que a gente vê até hoje, né, na contramão, tem muita gente desistindo aí do plantio mecanizado, Uau. e nós ainda acreditamos, sabe? Estamos brigando ainda para tentar baixar mais esse consumo, apesar de ter caído bastante, Certo. mas os canaviais nossos, inclusive nas empresas, né, nas consultorias de rating, né, rating agrícola é levado em conta, né, o indicador de falhas de plantio, Certo. e a gente está triple A nesse quesito, considerando o plantio mecânico, né? Certo. Então, isso daí facilitou muito, ajudou muito essa questão da automação e dos cuidados com a colheita da muda. E os outros 20%, como nós temos uma quantidade de rurícolas ainda fixa, né? Nós não temos safristas. Tá. Então, na entre-safra, no período da entre-safra, o pessoal da irrigação ou dos tratos migram para o plantio que a gente chama de híbrido, né? Onde nós colhemos a muda com a colhedora e a distribuição no campo, a sulcação, faz a sulcação e a distribuição é manual. Também Certo. estamos tendo aí uma resposta muito boa já há mais de 5 anos, né? A gente vem fazendo isso e com uma qualidade, né? Porque manual é manual, né? Sim. Qualidade muito boa. Então a gente otimiza essa mão de obra, né? E faz essas duas modalidades. Tá. Vocês adotaram um sistema de muda pré-brotada? Nós MPB? temos nós temos uma estufa aqui, né? Uma central de produção e estamos direcionando no início agora, né? Mais as meioses, né? Fazendo algumas meioses. Faz rotação de cultura com o quê? A rotação aqui mais comum na região, né, que até uma coisa nova aqui, em termos de rotação, tinha, lógico, a crotalária, tudo lá atrás, né? Mas em termos de cereais, assim, no valor comercial, hoje é amendoim e soja está entrando um pouco. Então a gente já faz alguma coisa. Tá? Campo Florido, né, que já é uma região, é uma unidade nossa 100%, né, com cana de fornecedores. Certo. A cultura lá já de cereais já é antiga lá, né? Tem uma condição é diferente daqui da região de Iturama. Então lá já é comum isso daí, né? Toda a renovação entre os cereais, principalmente a soja, né? Já faz. Certo. Uhum. Ok. Bom, falar um pouquinho agora sobre Alagoas, a unidade matriz em Alagoas. Qual a Falar. expectativa de safra para Alagoas?
A nossa expectativa é de 3 milhões e 300, 3.400 para esse ano. Que é a maior unidade produtora do Nordeste, Coruripe, né? Sim, é a Norte maior. Nordeste. O ano passado já tivemos uma moagem excelente lá, foi um recorde. Esse ano a gente já está projetando também essa moagem nessa faixa de 3.300, 3.400. Né? A expectativa é que nós iniciemos aí na primeira semana de setembro, tá? Agora nós fazemos lá o plantio de 18 meses, né? Que é o contrário daqui, aqui é o de inverno, é o de 18 meses. Uhum. E está pleno vapor. Também todas as medidas, né, com relação à Covid, ao acompanhamento, né, ao monitoramento é um padrão para o grupo todo. A gente vem acompanhando todos os funcionários, questão de os procedimentos idênticos aqui de Durama, porém lá nós tivemos o próprio estado, né, teve um surto inicial maior do que aqui, do que Minas, né? Então lá nós tivemos que redobrar os cuidados, né? Estamos com um time maior de profissionais da área de saúde, contratamos algumas pessoas e monitoramos mais de perto, não que aqui, né, seja diferente, mas lá o surto realmente na capital, Maceió, foi muito alto, né, o estado todo. Depois a curva agora começou a estabilizar e caindo, né? Em Minas parece que deu, né, iniciou baixo e agora a gente está tendo um aumento. Então, assim, a gente acredita que lá o pior, né, vamos dizer, entre aspas, né, já tenha passado, mas o monitoramento ainda é pesado, a gente está tomando todos os procedimentos, porque nós temos a indústria, né, em plena reforma, né, renovação de equipamentos, e a agrícola, né, com o plantio que a gente vem fazendo agora até final de agosto, aí já vira a estrutura para o início da safra, que começa, como eu falei, na primeira semana aí de setembro, previsão. Certo. Bom, nas várias vezes que eu visitei a Coruripe Matriz, sempre me levavam para ver a parte de irrigação. Porque eles falavam que sem irrigação não existiria a usina Coruripe. É isso. É por aí mesmo? Como é que está o trabalho de vocês em irrigação? Já bem, hoje a Coruripe tem irrigação com água, né? Além da fertirrigação, são 26 mil hectares, né? Dentro dessa área nós temos gotejo, temos o pivô linear, né? A aspersão, e também a aspersão normal via canal. E ultimamente a gente tem modernizado, né, essa estrutura, né? Estamos a projetar, assim, fazer uma reforma grande no equipamento, né? Também já projetando uma ampliação gradativa nos próximos anos de irrigação, principalmente via gotejo, né? Pela eficiência da irrigação, pela economia de água, né? Tentar começar a ampliar o dólar, né? Nesse patamar dificulta um pouco, né? Esse aumento considerável aí do câmbio em relação ao real. Então hoje é que pode ser, né, um fator aí que impeça a velocidade dessa expansão. Que vai haver, vai. Né? A gente já tem uma ideia e vamos migrar para aumentar gradativamente o goteiro. Mas, assim, os resultados no Nordeste com irrigação são surpreendentes, né? Tá. Hoje a gente tem uma cana, na média, tá, das canas irrigadas, canas aí de 120 toneladas, e sem irrigação é 70. Quer dizer, então o ganho é muito expressivo. Além da longevidade, né, do canavial. Sem dúvida, sem dúvida. Aí não tem E a gente trabalha lá da seguinte forma, né? Nós priorizamos o início da safra lá, setembro, outubro, desculpa, que são meses mais chuvosos. Ok. Então a gente começa a safra pela cana que não tem irrigação. Certo. Né? Depois, à medida que o crítico nosso lá, os meses mais críticos são novembro, dezembro, início de janeiro, aí as chuvas começam a voltar. Então a gente tenta até esses meses aí de novembro ter colhido a cana de sequeiro, né? Aí deixa a irrigação para ser colhida nessa época mais seca, que você vai ter a condição favorável da brotação em função da água aí, da irrigação. Mas os projetos nossos lá agora também, né, em modernização da estrutura, né, a gente está fazendo uma reforma grande nas nossas captações, nas nossas casas de bomba, nos dutos, né?
E mesmo nos nossos pivôs, nos projetos de pivôs que a gente já existe lá hoje. São praticamente 2.000 hectares só de pivô linear, né? Ok. Mais uns 2.500 aí de gotejo e o restante é aspersão. Então, devagarzinho, a gente pretende migrar essa aspersão ou para pivô ou para gotejo, né? Dois sistemas mais eficientes e com consumo, né, de água menor, né? Certo. E como é que está em relação à mecanização das operações? Porque a Coruripe, apesar de estar numa região de tabuleiros, tudo plano, Sim. ela, né, ainda estava com a mecanização um pouco atrasada. Como é que está agora? A nossa projeção para a próxima safra é trabalhar na casa de 40% mecanizado, né, do corte mecanizado. E os 60% ainda no manual, né? A gente ainda conta com aqueles chamados sertanejos, né, que nós chamamos, né? São as pessoas que vêm do interior há um grande tempo já conosco, né? Tem funcionários, assim, eles vêm só para safra, né? Certo. Mas nós temos aí sertanejos, que a gente diz, há mais de 15 anos trabalhando conosco. A maioria deles também tem uma propriedade no interior. Eles Sim, vêm, fazem a safra e depois voltam para o interior fazer o plantio deles, sim. né, da roça deles, lá na época das chuvas. Então, essa proporção a gente está respeitando, né, entre 40% esse ano de mecanização, e à medida que a gente tiver assim, uma adequação também, né, da área industrial, para descarregar mais cana picada e tal, a gente tende a devagarzinho e aumentando gradativamente, né, esse percentual. Tá? Trabalha, inclusive, hoje com um espaçamento diferente aqui do sul, lá, né, a gente trabalha com 1,5 por meio, né, 1,5 por 50 centímetros, é uma linha dupla, para que também a gente diminua um pouco o questão do tráfego e a máquina, pelo fato da cana lá, né, tá com uma produtividade nas áreas de sequeira um pouco menor, a gente tem um ganho de produção da máquina. O gotejo nas áreas irrigadas, não tem problema. E se futuramente você for fazer numa área dessa um projeto de irrigação, hoje é possível, né? Você já fazer, por exemplo, um gotejo em cima de uma soqueira de segundo corte. Já, Certo. ela já está no espaçamento do gotejo, né? Ok, tá. Então, O ano passado eu lembro que vocês começaram a ter a safra com as máquinas pintadas de verde e amarelo, tinha mulher operando a máquina, sim, né? temos. A gente está procurando, né, inseri-las, né, com realmente um trabalho que a gente está fazendo, né? Nós adquirimos um simulador, né, para poder treiná-las, tanto aqui em Minas como lá. Então, nossa ideia realmente fazer, estimular, né, e fazer com que a participação, né, feminina aumente em todas as atividades, né, seja na colheita, seja na área industrial, no planejamento, na área técnica. Então, nós estamos assim, com um trabalho interno, né, buscando essa inserção aí maior, né, do público feminino. E realmente a gente está tendo muito sucesso, né, com as nossas operadoras, né, com as nossas colaboradoras aí. Está indo muito bem. Em relação a manejo, muda muito o que vocês fazem aqui na região Centro-Sul para o Nordeste? Como é que é esse É, trabalho? vamos lá, hein? Manejo varietal, principalmente. Esse é o maior desafio no Nordeste hoje, é a gente encontrar variedades que permitam, né, boas produtividades nas condições, né, mais adversas lá de umidade do que aqui em Minas. Então a gente fica às vezes refém, né, entre aspas de novo, de algumas variedades, né, e na busca muito forte de novos materiais, né. Temos aí os 3 convênios lá, né, com as 3 instituições hoje mais expressivas aí no setor, buscando materiais para diminuir um pouco, né, a dependência de uma ou duas variedades, né, que Inclusive, vocês têm aí próximo de vocês a Redeza, ali em Murici, né? Tem a estação ali. sim, a gente faz muito trabalho com eles, né, em conjunto. Temos os campos, né, experimentais aqui, as competições Sim. de variedade. Então, assim, a gente tem buscado realmente tentar melhorar esse grau nosso de vulnerabilidade, né, porque lá é um grau alto em função de poucos materiais, né. Sim. Tentamos inserir alguns materiais aqui do sul que estão vindo bem,
muito bem aqui, e lá já não tiveram tanto sucesso. Então, realmente tem que ser desenvolvido lá. Esse é o nosso maior desafio, eu acredito, em termos de manejo, né? Em termos de fertilidade de solo, a gente vai balanceando, né, a necessidade dos nutrientes, como a gente faz aqui. Os solos são bem diferentes, mas essa calibração aí dos fertilizantes, dos macro e micronutrientes, a gente faz em cima da necessidade nossa, né, que a planta precisa. Então, assim, são fórmulas, a gente trabalha com fórmulas diferentes, né, de fertilizantes, porém, buscando sempre suprir o que a planta realmente extrai e necessita. Agora, a dificuldade mesmo está sendo nessa questão do material, né, da variedade mesmo. Exclusivamente, aí você tem um manejo totalmente diferente daqui, né? Bem diferente. Bem diferente. Então... Certo. Bom, então, no final das contas, o que você pode esperar da safra 2020, 2021? Ela tinha uma expectativa de um ano maravilhoso, depois iniciou a pandemia, a coisa ficou muito triste, né? Agora parece que está melhorando. Poderemos ter um ano aí melhor do que esperávamos há 2, 3 meses? Olha, eu acho que assim, tirando a questão pandemia, né, que eu acredito, vamos torcer para que logo isso aí já normalize, a gente deve, assim, tudo tende a gente ter mais uma safra recorde, tá? Ficar dentro do que nós projetamos inicialmente, os números mostram isso, apesar de uma certa preocupação com esse último terço de safra aqui em Minas, mas como eu disse no início da nossa conversa, a gente ainda está dentro, né? Até algumas unidades um pouquinho acima do previsto. Então a gente acredita cumprir esse nosso compromisso e, por sinal, com uma matéria-prima de melhor qualidade, né? Então, assim, essa moagem que a gente pretende aí alcançar vai ser um novo recorde na empresa. A gente veio de um recorde na safra passada e vamos agora bater em cima novamente esse recorde, né? Então, os preços do açúcar, né, têm sido bons, né, melhores que algum tempinho atrás, aí, alguns meses atrás. O açúcar, acredito que vai remunerar bem. E vamos ver agora, assim, a dúvida é como o etanol vai se comportar após a pandemia. Então, quer dizer, obviamente todo mundo aposta num aumento do consumo, né? Sim. E é lógico, todo mundo em casa, rodando menos, né? Então, teve essa questão. Então, se o etanol também, após a pandemia, voltar a ter vamos dizer assim, um consumo do histórico dos meses, né, dos anos anteriores, só tem tudo para fechar num ano melhor que o ano passado, né, que a safra passada, né? A gente está acreditando muito nisso. E os investimentos que a gente vem fazendo também, né? Para as próximas, pensando na 21, 22, né? Então, quer dizer que tem investimento, a Coruripe está fazendo investimento, então. Sim, tanto na área industrial, em cogeração, né? Em substituições de caldeiras, de equipamentos, né? por desgaste, ou até também visando a ampliação de algumas unidades, né? A agrícola também está num processo forte, né, de renovação de canaviais, já há 2, 3 anos, que a gente vem renovando. Algumas unidades também já com algumas áreas de expansão, já contratação de áreas para expansão, visando já um crescimento programado aí para os próximos 2, 3 anos. Então, a gente já tem que fazer na cana antes, né? Certo. Então, todos esses cuidados a gente vem tomando e com muito otimismo, tá? Eu acho que a pandemia veio, realmente é uma coisa que ninguém esperava, mas a gente, graças aí ao empenho da nossa equipe, né? A equipe, principalmente a equipe de RH nossa, tem dado um apoio fantástico, não só aos funcionários, aos colaboradores, mas também às famílias, né? Quando a pessoa vai para uma quarentena, a gente dá continuidade às visitas, ao acompanhamento desse colaborador. Então, eu acredito que assim que passar essa fase aí, teremos aí boas perspectivas aí. Ótimo. Estamos otimistas. Muito bom. Olha, muito obrigada, fico muito feliz aí das notícias, boas notícias da Coruripe. E aí espero assim que passe essa pandemia para poder visitá-los.
Com certeza, estamos aqui de portas abertas, tanto nas 4 unidades aqui de Minas, como lá na Matriz, no Nordeste. Conhecer mais, você já conhece, né, um pouco mais do nosso trabalho, estamos à disposição, tá bom? Tá certo, muito obrigada. Tá ok, Luciana, um grande abraço, boa tarde.